Olá, sou Sara Ferraz, diretora executiva e atual presidente da PROEP, e estou aqui para contar um pouco mais sobre o nosso trabalho na preparação e resposta coordenada à pandemia, e em especial da rede PROEP TIOS Covid-19, a estratégia de enfrentamento que é resultado da parceria com a Skol Foundation, a Universidade de Brasília, entre tantos outros parceiros. Desde o início da pandemia, nós estamos mobilizando uma força-tarefa que envolve nossa equipe, parceiros, membros e um time de voluntários para construirmos estratégias sustentáveis de apoio ao enfrentamento da Covid-19. Na busca por fortalecer essas estratégias, nós recebemos o apoio da Skol Foundation e da Sala de Situação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Com esses atores, nós reunimos nossos esforços para aprimorar uma estratégia que a universidade havia começado no início da pandemia somente com um grupo de estudantes e que, além de exitosa na região do Centro-Oeste, mostrou a força da mobilização social para esses enfrentamentos. Tudo isso para que profissionais de saúde locais e gestores possam ter ferramentas para definir as melhores ações a serem realizadas em suas cidades para o controle do surto em seus locais de atuação. Nossa meta é apoiar municípios prioritários entre centenas de municípios considerados vulneráveis para a Covid-19 e contribuir no desenvolvimento de capacidade para a preparação e resposta tanto do município como dos milhares de profissionais de saúde que garantirão a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. E o foco é a preparação sustentável para que possam enfrentar futuros eventos de saúde pública também. Essa é a missão da PROEP, fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. E o Brasil é nosso berço, então será o primeiro lugar para a estruturação dessa rede. Mas nossa meta é ir além, apoiar a América Latina e países africanos de língua portuguesa. Se quiser saber mais dessa estratégia inovadora que está só começando, acompanhe os canais da PROEP e te convido a fazer parte desta rede também. Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sessão de mentoria. Eu sou Yara Cavalcante e eu coordeno essa estratégia de mentoria aqui da Força Tarefa TIOS Covid-19. Para quem ainda não conhece a nossa Força Tarefa, ela articula importantes parceiros da PROEP, como a Sala de Situação de Saúde da UNB, da Universidade de Brasília, e também a Skol Foundation, nosso principal patrocinador. Além das sessões de mentoria, nós temos várias outras estratégias disponíveis para vocês. Temos cursos na nossa plataforma de ensino remoto, temos guias, cartilhas, notas informativas também disponíveis na nossa central de recursos. Tudo isso é elaborado pela nossa equipe para apoiar vocês na tomada de decisão, apoiar vocês no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E a gente tem também agora uma nova ferramenta, uma nova forma, né, de estar captando também as necessidades de vocês, que é o formulário que a nossa colega Fernanda acabou de colocar para vocês aqui no chat, tá bom? Esse formulário é para a gente entender melhor as ações que foram tomadas durante o enfrentamento da pandemia no município de vocês, tá bom? É uma forma de vocês compartilharem conosco essas principais dificuldades que vocês enfrentaram e estão enfrentando, para a gente apoiar, direcionar esse nosso apoio das mentorias
para vocês no futuro, tá bom? O link do formulário já está aqui no chat, vou colocar também na descrição do vídeo no YouTube. Então, não deixem de preencher, né, e tá ajudando a gente a captar essas necessidades, essas lacunas que a gente pode estar preenchendo com as nossas sessões de mentoria, tá bom? Hoje o nosso tema é organização, análise e apresentação de dados, né, Priscila? Novamente com a nossa querida Priscila Ciodaro, ela vai estar ministrando para vocês a sessão, então sejam bem-vindos, e eu passo a palavra agora para a Pri. Boa tarde a todos. Obrigada, Yara. É isso mesmo, vamos dar seguimento, né, nas nossas sessões de organização, análise e apresentação de dados, onde a gente vem trabalhando aí com a ferramenta EpiInfo para tentar trazer essa ferramenta para vocês como uma alternativa para facilitar a análise, né, e também auxiliar aí nos processos de análise de dados no município, seja para o enfrentamento da Covid, mas também para auxiliar vocês aí com, né, as análises de outros agravos. Então, eu só queria trazer para vocês aqui antes, deixa eu até compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidinho, só para lembrar vocês. Nós temos as sessões de mentoria, né? Então, lembrar dos outros temas que nós estamos trabalhando, nós temos sessões de elaboração de painel, de monitoramento local, então a gente está trabalhando aí com o Power BI, levando, né, essa ferramenta também para que os municípios possam criar os seus próprios painéis de monitoramento, para organizar melhor as informações, tá? Temos essas sessões de organização, análise e apresentação de dados, nas terças e nas quintas-feiras. Temos as sessões de análises espaciais, né, onde a gente está trazendo aí a ferramenta de geoprocessamento para que os municípios aprendam a fazer as análises espaciais, construir os seus mapas. Temos também a sessão de saúde mental, que iniciou essa semana, né, Yara? E aí nós teremos aí nas próximas semanas também as sessões de mentoria voltadas aí para essa questão da saúde mental. E também podem trazer, né, outros temas levantados aí pelos municípios, então a gente pede que os municípios que têm alguma demanda, que têm algum tema específico que queiram trabalhar e gostariam de ver a gente trabalhando aqui na Força Tarefa, que nos encaminhem essas demandas, tá bom? E aqui, só para lembrar vocês, não esqueçam de salvar o nosso número, o número da Força Tarefa Tios, para que vocês não percam nenhuma novidade, nenhum dos nossos lançamentos aí. Tá? Então, nós temos a nossa lista de transmissão, basta vocês adicionarem o número 61 982860129, tá? Que é o nosso número da nossa lista de transmissão, mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp com o texto Tios Covid-19, e aí vocês vão ser inseridos na nossa lista de transmissão para poderem receber todas as informações, tá? Das nossas sessões de mentoria, das atividades que a Tios vem disponibilizando para apoio aos municípios, tá bom, pessoal? Bom, né? E para a gente dar seguimento, para a gente continuar aqui na nossa sessão de mentoria, antes eu queria só mostrar para vocês a central de recursos, né, da Covid-19, como a Yara falou, então acessem aí, ó, a nossa central de recursos, vocês vão ver que a gente tem bastante documento técnico aqui na nossa central de recursos, notas informativas, guias, cartilhas, as principais referências utilizadas nesse momento. Ele vai trazer aqui para a gente também todas as nossas playlists, né, do nosso YouTube, com as sessões de tutoria, com as doses de informação, ProEP Live. Então, aqui na central de recursos, vocês vão ter acesso a diversos conteúdos que, com certeza, vão ajudar bastante aí o município de vocês na parte de comunicação e também para ter referências, né, para poder trabalhar a tomada de decisão aí nos municípios, tá? Então, tá aqui a nossa central de recursos. Acesse a nossa central de recursos também, a Fernanda vai compartilhar com a gente aqui no chat, então acessem a nossa central de recursos, tá bom? E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Para a gente dar seguimento nas sessões que a gente estava trabalhando, a gente vem trabalhando com a ferramenta EpiInfo e hoje o nosso tema aqui é fazer a recodificação ou criar novas variáveis durante as nossas análises, tá? E o porquê que isso é interessante, né? E é importante? Porque muitas vezes nós trabalhamos alguns bancos de dados e às vezes esse banco de dados ele não traz algumas informações que a gente precisa, né? Até mesmo para fazer algumas estratificações, para fazer alguns tipos de análise, ou pode ser que algumas variáveis a gente precise reformatar elas, colocar elas de uma outra forma para que fique melhor
para que a análise seja melhor realizada, tá? Então, a ferramenta EpiInfo, ele vai trazer isso para a gente de uma forma também um pouco mais intuitiva e não tão complexa de mexer. Tá? Então, é isso que eu quero apresentar um pouco para vocês hoje. Então, eu vou trazer aqui, vamos abrir o nosso EpiInfo, né? Vamos lá no nosso painel de análise. E, mais uma vez, eu vou trabalhar com aquele banco que a gente já vinha trabalhando. Então, né, a gente já tinha salvo aquele nosso painel de análise nas últimas sessões. Vou procurar ele aqui, lembrando sempre, né, que ele está salvo dentro de uma pasta específica. Então, todos os arquivos, os bancos de dados que eu baixei, a atualização que a gente faz dos bancos de dados, tudo eu vou salvando na mesma pasta, tá? E salvei aqui, ó, o nosso painel, naquele formatozinho CVS7, que é o formato de painel aqui do EpiInfo, tá? Então, tá aqui, análise Jesus notifica de Proepilândia, que é aqui o nosso município. Então, eu vou abrir aqui o nosso painel. Vejam, né, que ele já vem com aqueles filtros que nós trabalhamos aplicados. Ele mostra aqui qual é a fonte de dados que nós estamos trabalhando, vai trazer para mim a quantidade de registros, e a gente aguarda aqui ele fazer esse processamento, né? Vamos esperar um pouquinho aqui para ele abrir, para a gente dar seguimento. Só lembrando, né, também, pessoal, que qualquer dúvida vocês podem escrever para o nosso suporte, tá? Ou entrar em contato com o RT responsável que está cuidando aí dos municípios. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento para a nossa rede, é só entrar em contato com o nosso suporte. O nosso site tem bastante informação também. Bom, vamos lá. Ele abriu aqui, tá? Então, é aquele painel que a gente vinha trabalhando, né? Nós criamos a nossa lista de duplicados, trabalhamos as frequências, mostrei para você as propriedades de frequências estratificadas, né? E aí, nós trabalhamos aqui com a curva epidêmica, certo? E aí, na última sessão, a gente trabalhou também, né? Que aí foi o Hugo que deu a última sessão, foi relacionada à criação de gráficos, tá? Né, mostrando para vocês os outros gráficos que é possível criar aqui no EpiInfo. E aí, hoje, a nossa ideia é trabalhar com essa reformatação de variáveis. Então, o que nós vamos fazer, tá? Levando em consideração essa questão do banco aqui do ESUS Notifica que nós estamos trabalhando, esse nosso banco do ESUS Notifica, uma das primeiras coisas que a gente percebeu foi porque ele não traz a idade, né, das pessoas, ele traz a data de nascimento, né, que a partir da data de nascimento a gente consegue construir essa questão da idade para identificar e a gente estratificar, por exemplo, os nossos dados por faixa etária, né, assim a gente consegue estratificar eles por faixa etária, que é importante apresentar dados, né, por faixa etária no caso da Covid. Só que no banco ele não traz essa variável de idade, né, então aqui, ó, aqui em cima nós conseguimos ver quais são os dados que nós temos, né, e quais as variáveis que nós temos no nosso banco. Então, se eu vier aqui em variáveis, eu vou identificar todas as variáveis que eu tenho nesse meu banco, ó. Número de notificação, estado, aí o NID, o sexo, né, e aí a gente tem data de nascimento, mas a gente não tem a variável de idade, né, para poder classificar isso dentro das faixas etárias, ó. Então, nós temos diversas variáveis, mas não temos a variável em si de idade para fazer essa identificação, mas temos a data de nascimento e temos a data de notificação, né, desses casos. Então, a partir disso, tá, essa é uma variável que ela não vai estar no banco de dados, porém, a gente consegue criar ela aqui na hora da análise. Como? Aqui no canto esquerdo da nossa tela do EpiInfo, ele tem uma opção aqui, ó, de variáveis definidas, né, ou definições de variáveis, tá? Então, eu consigo, através desse painelzinho, criar novas variáveis e editá-las, tá? Se necessário, ou até excluí-las. Então, eu posso criar, se eu criei de uma forma errada ou se ela não deu certo, eu posso excluir também, que isso não vai ter problema aqui no nosso banco, tá? Então, se eu quero, por exemplo, identificar a idade desses meus pacientes, né, do banco do ESUS Notifica e fazer já essa estratificação para utilizar ela aqui, para construir algumas análises, o que nós vamos fazer? Vamos aqui em nova variável, tá? E aí eu tenho algumas opções aqui.
Eu não vou conseguir explorar todas, né, com vocês, mas a gente vai passar por algumas e eu aconselho que depois vocês deem uma olhadinha nas outras opções, se tiverem alguma dúvida, se quiserem algum suporte com relação a outras, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente pode pensar em fazer sessões para apresentar, tá? Mas eu vou tentar mostrar as principais aqui que nós utilizamos e que são funções que são bastante utilizadas aí quando a gente está fazendo esse tipo de análise. Então, nós temos aqui como criar novas variáveis com valor recodificado, ou seja, eu vou pegar uma variável já existente no banco e eu vou recodificar ela, eu vou mudar o formato dela. Com atribuição simples, e a atribuição simples ele vai me trazer algumas opções para essa questão da atribuição simples, tá? Então, o próprio EPINF ele já vai trazer algumas opções. Com atribuição condicional, ou seja, aqui eu vou criar a condição dessa variável que eu tô querendo. Então, eu posso criar um tipo de condição para definir essa minha nova variável. Vou explicar para vocês depois como é que isso aqui funciona. Com valor formatado, que eu vou, né, modificar os valores dessa variável, e eu posso também criar variáveis com expressão atribuída, ou seja, criar alguma expressão, uma soma, ou fazer a união de algumas variáveis, né? E posso criar variáveis de grupo também, tá? E aí eu vou mostrar um pouco para vocês também, tentar mostrar rapidinho para vocês como que funciona a variável de grupo, tá? Mas vamos lá, com valor recodificado, olha o que ele vai trazer para a gente. Aqui, ele vai trazer a opção da gente recodificar alguns valores, tá? Ele vai trazer todas as minhas variáveis, e com isso eu poderia trabalhar, por exemplo, a questão das faixas etárias, tá? Mas essa parte aqui de faixa etária eu vou trabalhar depois que eu tiver a idade. Por quê? O que acontece? Nesse momento eu ainda não tenho a idade, né? Eu não tenho uma variável de idade nesse banco de dados para eu conseguir separar ela entre faixas etárias. Então, a gente precisa primeiro criar essa variável de idade, tá? Então, eu não vou utilizar com o valor recodificado. Nós temos aqui, ó, com atribuição simples. Então, quando eu seleciono a opção de atribuição simples, ele traz algumas opções para mim. Qual o tipo de atribuição, tá? Então, o próprio EPINF, ele vai trazer diversas informações aqui para mim. Nesse caso aqui, não tem a tradução, tá, pessoal? Aqui vocês vão até ver que está tudo em inglês, porque realmente essa parte aqui do EPINFO não funciona a tradução, tá? Mas eu consigo, por exemplo, calcular diferença em anos. Então, por exemplo, eu posso utilizar essa variável aqui para poder criar minha variável de idade, tá? Essa atribuição. E eu tenho diferença em meses, eu posso criar uma diferença por dias, por horas, por minutos, depende da variável que eu tiver, tá? E ele vai trazer aqui mais um monte de outras opções, como, por exemplo, converter os caracteres de um texto. Então, se eu tenho uma variável, por exemplo, que é para descrição, né, que tem a descrição de algum texto, alguma coisa assim, eu posso converter os caracteres, eu posso determinar a quantidade de informações marcadas em um grupo, né, de caixinhas de seleção que foram marcadas em um grupo, por exemplo. Isso aqui a gente utiliza muito quando a gente trabalha com a questão dos sintomas, para a gente identificar e calcular a quantidade de pessoas que tiveram X ou X sintomas, né, quando essas variáveis estão agrupadas, tá, dentro desse nosso formulário. Ele vai trazer algumas opções aqui, mas nesse caso, para a gente trabalhar a questão da idade, a gente vai usar aqui, ó, diferença em anos. E aí, quando ele me pergunta aqui, novo campo, o que eu vou fazer? Eu estou criando um novo campo no meu banco, então eu vou dar um nome para ele de idade, tá? Para eu saber que é o campo de idade que eu estou gerando. E aí, quando ele me pergunta aqui a data inicial e a data final, é justamente as variáveis que ele vai utilizar para calcular essa diferença de anos aqui, tá? Então, em start date, eu vou utilizar a data de nascimento e a data final, eu vou utilizar a data de notificação, tá? Então, aqui eu consigo fazer com que ele automaticamente, a partir dessas duas variáveis que eu tenho no meu banco, que ele gere um novo campo para mim, para cada um dos meus registros, com a variável de idade, tá? Com esse cálculo de idade. Então, vamos dar um OK aqui. Olha lá, ele criou aqui no canto esquerdo, ele está dizendo para mim que eu atribuí o campo idade com a diferença em anos entre essas duas variáveis, tá? Então, olha o que acontece agora. Quando eu vier aqui para gerar uma frequência, ou para pesquisar aqui nas nossas variáveis aqui em cima,
Eu vou gerar uma frequência aqui para vocês verem. Frequência, e agora, dentro das minhas opções de variáveis do meu banco, eu tenho agora aquela variável de idade que eu criei. Tá? Então, vou procurar aqui, ela sempre fica em ordem alfabética, tá? Tá aqui, ó, a variável idade que eu criei, certo? Lembrando, ela não tá lá no nosso banco que nós baixamos do Excel, ela foi criada aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês depois que a gente consegue exportar ela também para que ela passe a aparecer num banco no Excel se a gente precisar. Então, variáveis que eu criar aqui, eu consigo também exportar elas junto com todo o meu banco de volta para um documento Excel se for necessário. Então, tenho agora aqui a minha variável de idade. E aí eu vou dar um OK para gerar essa minha frequência aqui da minha variável de idade. Vamos esperar ele calcular. Vou até fechar esses aqui que a gente tinha criado antes, só para ele não ficar tão pesado. Pronto. O que nós temos aqui? Olha lá, nós temos o cálculo de frequência para cada uma das idades de todos os meus registros. Então, nós temos aqui o nosso total, ó, 16.361. E aqui nós temos 16.405. Vocês estão vendo até que esse número aqui está um pouco divergente. O que pode ter acontecido? Pode ter algum registro que está sem preenchimento da informação ou da data de notificação ou da data de nascimento, porque aí eles não estão aparecendo aqui. Outra coisa que a gente identificou aqui também, ó, se vocês olharem, o que ele traz para a gente? Nós temos uma idade negativa aqui, né? -1. Então, a gente tem alguma divergência também dentro da questão de idade, tá? O que nós fizemos? Nós utilizamos as variáveis de data de nascimento e de data de notificação para gerar uma variável de idade para os meus pacientes, certo? Que é uma coluna que não existia no nosso banco de dados. Com isso aqui, eu consigo fazer algumas análises agora para justamente identificar, dentro das minhas notificações, né, lá do banco do ESUS Notifica, qual é a faixa etária de cada um desses pacientes. Nesse caso aqui, eu estou idade por idade, tá? Então, quando a gente criou essa variável aqui de idade, nós utilizamos a atribuição simples e fizemos a diferença em anos entre a data de notificação e a data de nascimento. Com isso aqui, a gente já consegue identificar mais uma divergência, mais uma inconsistência na realidade do banco de dados, né? A gente consegue trazer, ó, o Ariel falou aqui para a gente, né? Não sei se foi registro mal feito ou bug não notifica, mas tem várias idades bugadas. Sim, isso pode acontecer. Então, isso aqui ajuda a gente até a identificar isso também. Nesse caso aqui, ó, nós temos 4 registros com -1 de idade, né? O Ariel falou que tem idosos de mais de 200 anos lá também no município dele. Pois é, dessa forma a gente consegue identificar também essas inconsistências, né? Então, com isso aqui, a gente identifica essas inconsistências na idade. Eu acredito que pode ser erro de preenchimento, né? Às vezes, na hora de inserir ali a data de notificação ou a data de nascimento, saiu um pouco errado. Erro de digitação, a Solange falou aqui, exatamente. E aí a gente consegue, inclusive, com isso aqui, ó, identificar quais são essas informações. Então, o ePinfo ajuda a gente a identificar quais são essas notificações sem a gente ter que ficar buscando isso tudo lá no banco de dados, né? Então, por exemplo, eu sei que aqui são 4 registros que têm a idade -1. O que a gente pode fazer? Gerar uma lista aqui de registros e colocar alguns filtros para a gente identificar. Então, eu vou usar a variável de idade, para garantir que ela está realmente preenchida daquela forma. Vou usar aqui o número da notificação. Não vou colocar o nome, para a gente não colocar nenhum nome aqui, mas eu vou utilizar a variável de número da notificação. Deixa eu ver aqui. Descrição, estado, evolução do caso, município de residência, nome completo, aqui, número da notificação, tá? É para a gente identificar o número dessas notificações para que a gente possa buscá-las no sistema. E aqui em filtro, né, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar idade, a variável de idade, é igual a -1, e vou adicionar essa condição. E vou dar um OK. Olha lá, ele vai trazer para mim o número da notificação desses 4 registros aqui, que
estão com essa idade avariada, porque eu consigo ir lá no nosso banco de dados e verificar por esse número de notificação o que aconteceu, se é a idade que não está preenchida corretamente, ou se é a data da notificação que foi preenchida erroneamente, que pode acontecer, né, de uma das duas idades serem preenchidas errado. Então, a gente consegue verificar essas informações. Então, gerando essa lista aqui por idade, eu consigo pegar esse tipo de informação, tá? Aí ele nos trouxe aqui, né, a quantidade de registros que nós temos para cada uma das idades. E aí é idade por idade aqui, né? Você vê que vai uma por uma, todas as que tiverem no banco. Até nós temos aqui o registro de 104 anos. Só que se eu quiser dividir isso aqui em faixas etárias, né, fazer esse cálculo por faixa etária, como que a gente consegue fazer? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui nas definições de variáveis também, a gente consegue redefinir essa variável de idade por faixas etárias. Então, o que a gente pode fazer? Vamos aqui em nova variável, e aí nós vamos utilizar aquela parte com o valor recodificado que eu mostrei para vocês no início. Então, eu vou utilizar aqui o valor recodificado. O que ele vai trazer? Ele vai trazer para mim as variáveis. Então, qual é o meu campo de origem? A variável de idade, né? Que é o meu campo de origem. E o campo de destino, ele dá um nome aqui de idade recoded, mas eu posso modificar. Então, aqui eu vou colocar faixa etária, né? Que eu estou criando mais um campo agora para designar, distribuir cada um desses meus registros por uma faixa etária, tá? Porque aí ele já aparece isso, inclusive, nas nossas análises, quando a gente for mostrar essas análises. Então, o que eu posso fazer aqui? No tipo de campo de destino, o que a gente vai utilizar? Texto numérico, sim ou não. Nesse caso, a gente vai utilizar como campo de texto. Por quê? Porque como eu vou digitar as faixas etárias, eu que vou dizer quais são essas faixas etárias. Então, eu vou dizer de 1 a 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, né? Então, ela vai ser, esse tipo de campo vai ser um campo de texto, tá? Ele não vai ser um campo numérico, nem um campo de sim ou não, mas eu também tenho essas opções aqui, se eu quiser recodificar as minhas variáveis. Então, nesse caso, eu vou usar o campo de texto, tá? Ele pergunta, né, se eu quero manter a ordem de classificação, se é apropriado, pergunta se eu estou usando caracteres universais, geralmente aqui a gente deixa essa marcação dessa forma. E aqui tem uma questão, eu posso tanto digitar e criar os meus intervalos, como eu posso pedir para ele preencher automaticamente, tá? Então, olha só, aqui se eu clicar no from e no to, ele vai deixar eu digitar a informação e vai deixar eu criar qual é a representação dela. Então, nesse caso aqui, essa representação é como que vai sair essa variável. Então, por exemplo, se eu quero criar faixas etárias, eu vou criar faixas etárias. Digamos assim, nesse caso eu sei que eu tenho -1 no meu banco, né? Porque eu já vi, então eu vou até colocar eles aqui, apesar de ser errado, mas vou colocar que eu quero de -1 até 10. Tá? 10 anos, digamos assim, então os menores de 10 anos. E a representação eu posso digitar aqui, menores de 10 anos. Ou, o que eu posso fazer? Tá? Ao invés de eu sair digitando um por um aqui e colocando esses meus intervalos, o que eu posso fazer? Aqui embaixo a gente tem a opção de preencher automático, tá? Do lado do OK, aqui nós temos a opção do preenchimento automático. Então, quando eu clico aqui, ele traz para mim valor inicial, um valor final e por quanto eu quero dividir esses meus números, né? No caso, essa variável de idade é numérica, então por quanto eu quero dividir. Então, eu vou colocar aqui o valor inicial -1, valor final, eu sei que lá que é 104, né? Eu vou botar o 104 e eu quero essa divisão por... Vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar aqui, eu vou deixar 0 e vou deixar por 100. E vou dividir por 10. Ou por 10, de 10 em 10. E eu dou um OK. Olha o que ele faz, ele preenche automaticamente para mim, tá vendo? Então, tudo que for abaixo de 0 ou menor que 0, ele vai ter essa representação. Se for de 0 a 10, ele traz essa representação, tá? Ele preenche automático aqui, mas o que eu posso fazer? Eu posso modificar. Então, aqui eu vou dizer que aqui é menores de 1 ano, né? Por exemplo, que é tudo que está marcado com 0 ano aqui. Aqui eu vou colocar até 10 anos, até 20 anos e assim sucessivamente. Então, eu posso modificar o que está escrito aqui, tá? Então, vou colocar aqui até 30, até 40
Opa. E assim sucessivamente, tá? Não vou arrumar todos aqui para a gente não tomar muito tempo, mas eu posso fazer essa modificação. E aí eu dou um OK. Ele gerou aqui a minha variável, tá vendo? Recode the values in idade to faixa etária, ou seja, agora eu criei a minha variável de faixa etária, tá? Deixa ele pensar aqui nas frequências novamente. O que eu vou fazer? Eu vou gerar uma frequência aqui do lado agora das nossas faixas etárias. Então, eu tenho a variável de faixa etária agora que nós criamos, tá aqui. Vou selecionar ela e vou gerar uma frequência dela. Olha o que ele traz para mim. Ele já vai trazer esse compilado por faixa etária de todos esses meus registros. Então, eu tinha aqui os 16.361 registros, certo? E nós temos aqui também os mesmos 16.361 registros, só que agora divididos dentro das faixas etárias. Então, eu fiz uma recodificação dessa variável que eu criei, tá? Eu fiz essa recodificação e agora eu tenho essas informações aqui por faixa etária. E aí eu consigo fazer essa estratificação. Isso vai ser bom, porque aí eu vou poder também trabalhar, se eu for gerar algum gráfico, gerar os gráficos aqui por faixa etária, né? E aí eu vou fazendo, aplicando os filtros da maneira que eu achar melhor. Então, por exemplo, se eu quiser gerar um gráfico agora a partir dessa faixa etária, eu vou gerar um gráfico aqui, por exemplo, de colunas. A minha variável principal é a minha variável de faixa etária, tá? E eu vou fazer o agrupamento dele pela classificação final, por exemplo, desses casos, né? Aí eu venho aqui na legenda, deixa eu mostrar a minha legenda e vamos ver se ele gera o nosso gráfico aqui. São muitas informações, né? Mas nesse caso eu estou gerando um gráfico só da questão das faixas etárias, tá? E estratificando cada faixa etária pela classificação final desses casos. Olha lá, o que ele traz aqui para a gente. Só que aí ele não trouxe aqui empilhado, né? Nesse caso aqui, ele trouxe lado a lado dentro das faixas etárias. Só que eu não inseri aqui ainda algumas coisas dos gráficos que nós trabalhamos na sessão anterior, né? Então, nós temos as etiquetas aqui. Deixa eu até botar aqui o título do gráfico. Mostrar o nome das variáveis. Deixa eu ver se aumentando o gráfico ele aparece um pouco mais. Vamos aumentar ele aqui. Para ver se ele aparece melhor. Deixa ele pensar um pouquinho. Dependendo do tamanho do banco, gente, ele vai trazer, vai demorar às vezes um pouquinho para pensar, mas ele calcula, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos lá. Eu vou ter o gráfico muito grande agora, né? Fiz ele muito grande, tá vendo? Vou até diminuir o tamanho dele. Vou voltar ele aqui para 1.000. 600, por exemplo. Cores e estilos. Aqui, nesse caso, eu vou até fazer ele horizontal e eu vou botar ele aqui empilhado, né, para ver se ele funciona melhor. Vamos ver aqui se ele gera esse nosso gráfico. Opa. Deixa eu ver aqui se ele se perdeu aqui embaixo. Aqui, pronto. Olha lá, o que a gente fez? Eu fiz algumas modificações, isso aqui a gente até mostrou para vocês podem olhar, nós temos essa sessão lá no nosso YouTube também, que foi a sessão passada, tá? Mostrando como configurar esses gráficos. Mas olha lá, eu consigo trazer agora a informação de tudo que eu tenho no banco do ESUS Notifica aqui, desse banco, tá? Estratificado pela variável de classificação final. Então, aqui, eu não coloquei nenhum filtro aqui para excluir nenhuma informação. Só que ele está com um filtro aplicado aqui para a evolução do caso igual a cancelado, tá? Esse cancelado aqui na classificação final é algum erro de preenchimento também, que a gente já viu nas sessões anteriores, então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Mas ele traz essas informações para mim aqui. Então, eu consigo verificar, ó, a faixa etária mais atingida aqui, né, nesse caso, que teve o maior número de notificações no geral, né, foi na faixa etária entre 30 e 40 anos, certo? Que é essa faixa etária aqui. E aí ele vai trazer aqui, né, para cada uma das informações, qual que é essa legenda. Então, eu tenho que usar, em azul são os confirmados laboratoriais,
Em amarelo são os confirmados clínico-epidemiológico, e quando a gente vai passando o mouse, ele vai até mostrando para a gente, né? 2.378 registros, aqui confirmado laboratorial 1.228, tem um menorzinho aqui, né, que é 20, que é confirmado laboratorial, esse bem menorzinho aqui é confirmado por critério clínico, em azul aqui, ó, confirmado por critério clínico, em vermelho seriam esses descartados ou cancelados, tá? Então, você vê que a gente consegue agora criar um gráfico aqui por faixa etária já, né? Com uma variável que não existe no nosso banco, tá? Então, só lembrando aqui, vamos até buscar ela lá na nossa área, na nossa pastinha. Esse aqui é o banco que a gente está trabalhando, o banco no Excel. Deixa eu abrir ele aqui. Temos aqui o nosso banco. E nós não temos a variável de faixa de idade nele, né? E nem a de faixa etária. Mas o que a gente consegue fazer lá com o EpiInfo? A gente consegue pegar cada um desses registros e ele gera aqui para a gente essas variáveis, como se fossem novas colunas aqui nesse banco. Só que vocês estão vendo que essas variáveis não estão aqui, né? Elas não estão aqui nesse nosso banco. Mas, como eu criei elas aqui, o que acontece? Eu posso exportá-las para o Excel de volta e fazer com que aquele meu banco do Excel tenha essas minhas variáveis se eu precisar trabalhar com elas. Então, o que a gente faz? Primeiro eu vou salvar o nosso painel, né, para deixar o nosso painel salvo. E aí, quando eu clico com o botão direito aqui na área em branco, eu tenho a opção de exportar dados, tá? Quando eu exporto esses meus dados, eu estou exportando todo esse banco de dados que eu estou trabalhando. E aí ele pergunta para mim aqui se eu quero fazer, né, adicionar esses dados, né, ou fazer uma substituição daquela base de dados, enfim, como que eu quero trabalhar com ela. Nesse caso, eu vou exportar para um banco novo, diferente daquele, para a gente não misturar os bancos, tá? Qual vai ser o formato de saída? Ele pergunta aqui, então eu consigo extrair para alguns formatos, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar o formato do Excel, do Office, né, do Excel. Então, vou usar aqui o XLSX. E a informação de conexão, ele pergunta onde que eu quero criar esse arquivo. Então, eu vou navegar aqui e vou buscar. Eu posso usar um arquivo ou eu posso criar um arquivo novo. Então, eu vou criar um arquivo novo aqui. Vamos colocar banco ESUS com variáveis novas ou variáveis criadas, enfim, que eu sei que foi aquilo que eu criei a mais nesse banco de dados. E vou abrir ele aqui e vou dar um OK, tá? E aí ele me pergunta qual é a tabela de destino. Essa tabela de destino, no caso, é qual a planilha, né? Porque todo arquivo Excel, nós podemos ter aquelas diversas planilhas trabalhadas. Então, essa tabela de destino é o nome que eu quero dar para essa minha planilha. Então, eu vou colocar aqui dados, né? Que eu sei que é a minha, vai ser a única planilha que eu vou ter nesse arquivo de Excel, tá? E aí eu vou dizer quais são os campos que eu quero exportar. O que acontece? Eu posso fazer exportação, inclusive, só de alguns dados, eu não preciso exportar tudo que eu tinha no meu banco, né? Então, se eu quiser mandar, por exemplo, um banco para alguém e quiser exportar esse banco excluindo coisas, eu posso até utilizar o painel de análise para fazer isso. Mas, nesse caso, eu vou exportar ele com tudo. Por quê? Ó, ele, inclusive, está indo com as duas variáveis aqui. Ó. Se eu não marquei nenhuma, ele está indo com todas selecionadas. Então, ele está aqui com as duas variáveis que eu criei, ó, faixa etária e idade. Tá? E aí ele pergunta, né, se eu quero classificar as variáveis por ordem de tabulação, né, pela ordem que elas estão criadas, ou seja, né, na ordem que elas já estavam, se não elas vão aqui em ordem alfabética. Eu vou deixar elas em ordem alfabética e vou fazer essa exportação. E aí eu clico aqui para ele fazer essa exportação. Olha lá, ele vai fazer a escrita de todos esses meus registros, dos meus 16.405 registros, e exportar eles para um banco de dados. E, a partir disso, eu vou ter cada um dos meus registros com essas variáveis que eu recodifiquei aqui pelo EpiInfo, tá? Então, ao invés de pegar todas aquelas informações, fazer os cálculos direto lá no Excel para classificar por idade, por variável, a gente consegue já criar essa coluna, como se fosse essa variável para cada um dos nossos registros, recodificando, né? Então, eu criei a idade a partir da data de nascimento e da data de notificação, porque aí eu tenho exato qual é a idade daquele paciente, né, daquele caso, no momento da notificação daquele caso, e não corre o risco dele modificar também, né, dependendo de como a gente utilizar a variável lá no Excel. E também criamos a variável de faixa etária, tá? Então, a gente criou aqui
a variável de faixa etária a partir da variável de idade, que é uma variável numérica, e a gente recodificou ela e conseguiu colocar ela dessa maneira, tá? Nós temos outras formas aqui também de recodificar as variáveis, mas eu não sei se vai dar tempo da gente trabalhar elas hoje. Então, eu acredito, a ideia é a gente fazer uma nova sessão para eu trazer mais informações dessa parte para vocês, porque tem algumas outras recodificações importantes e interessantes, como, por exemplo, a gente criar a divisão dos dados por semana epidemiológica diretamente aqui também. Então, a gente pode usar a data de notificação para cada um desses registros já dizer qual é a semana epidemiológica deles, e aí ele já consegue trazer isso para a gente de forma gráfica, vai trazer isso para a gente na forma das tabelas aqui de frequência que a gente analisa, né? Então, essa ferramenta, ela consegue ir fazendo essas configurações para a gente. Tem sido uma das vantagens do EpiInfo, né? Com a utilização dele, a gente consegue ter um pouco mais de agilidade nessas análises, tá certo? Então, vou deixar ele carregar aqui, né? Ele está com 6 mil registros, você vai ver que ele vai demorar um pouquinho, porque o banco, né, está com 16 mil registros, pode ser que ele demore um pouquinho, mas é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Essa recodificação das variáveis. Tem alguém com alguma dúvida até o momento? Ficou alguma questão enquanto a gente estava criando aqui essa recodificação? Querem falar comigo aqui no chat? Vamos lá, fica aberto para vocês comentarem. Pode falar, Ariel. Deixa eu ver aqui. Aquelas informações do banco, por exemplo, de primeira dose, segunda dose, fabricante da vacina, são registros digitados localmente nas notificações ou são análises usando os QNS CPF que o Ministério da Saúde faz? Você diz isso no banco de vacinação, né, Ariel? Do Notifica. Deixa eu até ver aqui, peraí, deixa eu abrir nosso banco lá do Notifica. É porque, assim, eu vi que essa variável, nem todas, inclusive, têm esse preenchimento, né? Eu acredito, porque ela surgiu depois, ela no início, nesses bancos do Notifica, eu acho que ela nem tinha também, até porque não tinha a vacinação. E aí, depois, eles já adicionaram essa variável. Então, eu acredito que para fazer esse levantamento, pode ser que eles utilizem baseado essas variáveis aqui, né? Que você fala, né? Data das doses aqui, se recebeu a vacina ou não, que a gente tem aqui pouquíssimas informações, né? Então, principalmente esses casos que são os casos mais antigos, tá? Deixa eu até olhar aqui pela data de notificação. Deixa eu ver aqui, cadê a data de notificação desses casos aqui, por exemplo. Data de notificação. Opa, tá aqui. Data de notificação. Esses aqui é 31/8/2021. Os casos, aqui eu só trouxe de 2021 mesmo, né? Do início do ano aqui, que eu não tenho muita coisa, não. Essas variáveis, eu não sei de fato como é que está sendo esse preenchimento. Então, eu acredito que no Notifica pode ser que seja, porque tem muita variável, Ariel, que a gente identificou no Notifica, que elas são de preenchimento opcional, que ela não tem a obrigatoriedade do preenchimento lá no Notifica, né? Então, você vê que alguns registros aqui, ele vai ter informação dessa vacina, né? Se a pessoa recebeu ou não a vacina, mas são poucos registros, né? E aí ele bota aqui até quais foram as doses que recebeu e tudo mais. Mas são poucos os registros. Então, eu acredito que essa informação seja opcional, né, no próprio SUS Notifica. Vou até verificar, a gente pode tentar verificar para passar essa informação direitinho para vocês, mas pelo Notifica, eu acredito que isso aqui não estava como obrigatório, até porque, o que acontece? Todos aqueles registros que foram digitados antes no sistema, eles ficariam em branco, né, de qualquer forma. Então, eu não sei se já foi feito algum tipo de trabalho desse para que possa fazer esse compilado de pegar pelo CPF e trazer informação para o Notifica. Eu acredito que não, até porque a grande maioria dos municípios tem estado com essas variáveis vazias, tá? Então, uma coisa que a gente indica de fazer é justamente você utilizar o banco de vacinação para identificar e tentar buscar aqueles CPFs no banco do Notifica,
tá? Mas aí é um tema que a gente poderia explorar mais depois também, inclusive se for uma dúvida sua, a gente pode depois trabalhar essa informação aí em alguma outra sessão, tá bom? Olha lá, se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, manda aqui no chat, tá? Olha lá, ele terminou, a exportação realizada com sucesso, 16.405 registros escritos, tá? Então, eu vou fechar aqui e vamos lá na nossa pasta onde eu salvei. Olha aqui, eu trouxe banco ESUS com variáveis novas, né? Que foi o banco que eu salvei informação. Então, vamos abrir ele aqui para vocês verem que as variáveis que eu criei, agora elas passam a aparecer aqui, tá? Então, eu tenho aqui todas as mesmas variáveis daquele meu banco, só que agora, deixa eu ver aqui se ele está... Ah, não, acho que ela foi lá para o final, porque elas foram criadas, tá vendo? Então, elas vieram aqui para o final. Então, no final das minhas variáveis, eu tenho agora a variável de idade e de faixa etária, tá? E detalhe, ó, aqui eu consigo até já ver que eu tenho aquela informação que está em branco, aquelas variáveis que estão em branco, né? Que é o que está dando aquela minha diferença aqui. Então, eu tenho uma diferença de 16.361 registros para 16.405. São os valores que estão missing, né? Ou seja, que não tem como ele calcular, porque alguma daquelas duas variáveis que eu utilizei, ou data de notificação, ou data de nascimento, não está preenchida, tá? Se eu vier aqui na minha frequência, né, das idades, eu consigo, dentro da visualização, incluir os valores perdidos. E aí eu dou um OK aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui na faixa etária. Eu vou incluir os valores perdidos e vou deixar ele calcular aqui. Então, ele traz aqui para mim, ó, missing 44 registros, ou seja, 44 registros que ele não conseguiu calcular, porque uma daquelas duas informações não está preenchida no banco, tá? Posso, inclusive, identificar quais são esses registros aqui também, mas nesse caso, como eu trouxe aqui para o Excel, eles já estão mais fáceis aqui, né? Então, eu consigo pegar esses primeiros aqui, ó, se a gente olhar, são exatamente os 44 registros que não tem uma das duas informações preenchidas, tá? Inclusive, se a gente... Ou elas estão preenchidas erroneamente, então a gente pode até olhar aqui, ó, pegar a data de nascimento aqui e a data de notificação, ó, data de notificação em branco, tá vendo? Esse aqui está preenchido, mas esses aqui, ó, estão com a data de notificação em branco. Como que eles estão com a data de notificação em branco é uma boa pergunta, porque, por exemplo, a data está aqui, ó, no nome da descrição do sintoma. Então, isso pode ter sido uma falha do ESUS na hora de exportar o banco de dados, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, ou pode ter sido uma falha na hora lá do preenchimento, tá? O que você falou, Ariel? Alguns são do exterior? Não entendi. Seria o que do exterior? Então, esses aqui não estão preenchidos. Ah, tá, entendi. Foram notificações de outros países, de pessoas daqui, e que notificação em branco escrita, entendi. Pode ser também, né? Então, nesse caso aqui, a gente já identifica, tá vendo? Que a data de notificação desses aqui está em branco. Aí, vamos olhar esses dois aqui, ó. A data de nascimento está em branco desses dois. Então, é por isso que não tinha informação. Você vê que tem dois com a data de nascimento em branco e mesmo a data de notificação estando preenchida, ele não consegue preencher essa variável. Então, por isso que deu essa divergência aqui. Então, com isso, a gente já consegue identificar essas divergências de preenchimento também na questão das datas de nascimento, né, e de notificação desses casos, tá? Então, eu consegui trazer aqui para esse meu banco e agora eu tenho também a variável de idade e de faixa etária nessa minha base de dados, tá? Exportei ela, então se eu precisar desse Excel aqui com essas variáveis, eu já posso deixar isso aqui salvo. Ele está salvo no meu painel. Então, uma vez que eu salvo esse meu painel, essas variáveis que eu criei, elas ficam salvas nesse meu painel. E quando eu fizer a atualização do banco, trouxer o banco mais atualizado, que a gente aqui está trabalhando com o banco mais antigo, né? Mas eu vou baixar o banco, vou trazer o banco. Na hora que eu atualizar o banco aqui, ele vai fazer também essa atualização, tá? E deixar já essas variáveis prontas. Por isso que na hora de fazer a exportação aqui, a gente não salva por cima daquele nosso banco. Por isso que eu salvei ele com um nome diferente, porque se eu salvasse ele por cima desse meu banco aqui, ele já não ia, ele iria entender. Só que na hora que eu trouxesse um banco diferente, ele não ia ter essas variáveis, então aí pode ser que desse conflito. Então, nesse caso, a gente cria as variáveis aqui no EPINFO, ele ajuda a gente a ter esse compilado, mas se eu quiser exportar esse banco, eu exporto ele para um nome diferente, ao invés de salvar ele por cima do banco que eu estou utilizando aqui, tá? Porque hoje, por exemplo, se eu baixar um banco novo aqui com a data do dia 19/10 e fizer
a atualização do banco aqui, né, vier aqui mudar o banco e fizer a atualização, ele vai calcular para a quantidade de registros novos e também já vai trazer essas informações aqui, tanto divididas por idade quanto por faixa etária. Se aparecer mais algum aqui, né, com menor de 1 aqui, que foi esse filtro que eu apliquei, ele vai aparecer também já aqui o número da notificação. Então, a vantagem é que eu vou conseguindo deixar um painel pronto, até mesmo para ir atualizando, e ele vai mostrando essas divergências para mim, tá? E consigo com isso também depois ir gerando esse outro tipo de análise aqui. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem também aqui algumas outras atribuições que são bem legais de fazer, que aí eu quero mostrar para vocês na próxima sessão, mas aí eu vou trazer isso para vocês na próxima sessão, porque tem mais algumas coisas que a gente pode trabalhar aqui, que eu acho que é interessante de vocês trabalharem. Mas quem já quiser ir mexendo aí com o EpiInfo, pode ir dando uma olhada nessas recodificações ou criações de novas variáveis aqui, tá? Que tem algumas opções interessantes para trabalhar com o banco de dados, tá bom? Deixa eu ver o que o Ariel falou aqui. No caso daquelas várias opções dos diversos tipos de resultado de teste, basta usar essa mesma lógica das idades para criar uma nova variável e depois exportar? Nesse caso, não, Ariel. Nesse caso, a gente vai ter que trabalhar com outro tipo de variável. Por quê? O nosso problema com esse banco aqui é porque ele pode trazer várias combinações para a gente também, né? Porque o que aconteceu com esse banco do ESUS? Eles criaram diversas variáveis para resultado e tem pessoas que têm vários resultados, certo? Então, você vê aqui, ó, você tem teste, a pessoa tem o teste IgM, ela vai ter o teste IgG, né? Os dois concluídos aqui, enfim, os dois não reagentes, mas ela tem mais de um resultado. Então, a gente teria que construir uma lógica para que ele conseguisse entender que essa pessoa, se ela tiver um teste reagente, independente de qual teste foi aqui, que ela seja um positivo, que é aquilo que você colocou para a gente. Então, por exemplo, se eu quiser criar a variável aqui de positivo ou não, né, para deixar mais simples, saber o que é positivo e saber o que não foi positivo. A gente vai utilizar um outro parâmetro aqui, que é da atribuição condicional, que eu vou criar a condição para isso, tá? Mas esse aqui eu né, vou mostrar para vocês nas próximas sessões, mas se você já quiser ir explorando um pouquinho, você vai criar o campo, então seria o campo, por exemplo, de positivo. A próxima sessão, Solange, nós vamos ter ela no dia 3, tá? Semana que vem a gente não vai ter sessão na terça-feira, mas a gente vai ter sessão a próxima no dia 3 de novembro, tá? Porque no dia 2 é feriado, né? Então a gente vai fazer na quarta ao invés de fazer na terça-feira, tá? Bom, e aí o que nós temos aqui? Nós temos algumas opções e eu vou criar essa condição, Ariel. Então, aqui na hora de criar, eu vou dizer se a variável de teste tal for igual a alguma coisa e vou adicionando as condições, porque eu vou precisar adicionar diversas condições. Só que para esse banco em específico, ainda é um pouquinho mais complicado, porque se eu colocar, por exemplo, uma condição independente da outra, ele vai entender que, às vezes, o mesmo registro pode ser contado como 2 vezes, entendeu? Então, assim, ficou um pouquinho complicado com essas mudanças que tiveram no ESUS Notifica para trabalhar essa variável, para recodificar ela, tá? Porque aí deu um leque muito grande de opções para a gente poder... ele deu um leque muito grande de opções que a gente tem que considerar, né? De condições que a gente precisa considerar. Mas a gente pode pensar em algumas coisas e tentar trabalhar isso. Isso eu vou mostrar para vocês na próxima sessão, para a gente poder, né, pensar juntos aí também em algumas lógicas que possam facilitar um pouquinho esse trabalho. Tá? Mas eu confesso que realmente essa mudança que teve, né, porque antes só tinha uma variável de positivo ou não, independente do teste que tinha feito. Agora eles querendo identificar por cada um dos testes, para saber quais foram os testes que a pessoa fez, pode ser que a pessoa tenha feito 2 testes aqui, e os 2 tenham dado reagente, e aí, se eu não considerar isso na hora de criar as minhas condições, pode ser que ele contabilize 2 vezes, como se fossem 2 testes diferentes, tá? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também. Então, deu um pouquinho de complicação. Mas a gente pode tentar estruturar isso para tentar organizar melhor esse banco, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Querem fazer mais algum questionamento? Ficou alguma dúvida dessa primeira parte aqui? Desses 2 tipos, né, de variáveis que nós criamos aqui?
Beleza, Ariel. Bom, gente, acho que é isso. Yara, a gente tem mais algum recadinho para dar para o pessoal? Sim, aproveitando o gancho das dúvidas, né, pessoal? Quinta-feira, às 11 da manhã, a gente está iniciando um novo ciclo sobre organização, análise e apresentação de dados. Então, a gente vai estar agora com outro grupo de municípios iniciando esse ciclo. Você que ainda tem algumas dúvidas sobre a utilização da ferramenta em si, instalação, tradução, né, Priscila? Da ferramenta em Isso, si, querer aprender, exatamente. acompanha com a gente, tá bom, pessoal? Quinta-feira, às 11, a Fernanda vai colocar o link para vocês aqui. E lembrando que a gente tem aí uma agenda recheada de sessões para apoiar vocês, tá bom? Apoiar vocês no enfrentamento à pandemia, seja com análises espaciais, seja com a organização dos dados, análise desses dados, engajamento comunitário, tá bom? Temos uma sessão muito especial de engajamento comunitário na próxima quinta-feira, às 16 horas. Vai ser uma sessão muito legal porque as nossas comunicadoras vão explicar como usar os materiais do Comunica App para trabalhar o engajamento comunitário no município de vocês, tá bom? Não percam. E sexta de manhã, de manhã não, né? Já estou adiantando. Sexta à tarde, às 14 horas, a gente tem mais uma sessão sobre saúde mental, tá? Saúde mental e resiliência para profissionais de saúde. Não percam. Exato. E, pessoal, a Solange estava perguntando aqui, né, qual o link das últimas aulas. É só acessar o nosso YouTube, eu até coloquei o link do nosso canal aqui lá no YouTube, e Isso lá no mesmo. YouTube a gente tem todas as sessões de mentoria, tá? Que foram dadas até o momento, então vocês vão poder acompanhar as outras sessões lá, e elas estão pelo título, né? Organização e análise de dados, ou análises espaciais, ou painel de monitoramento, né? Elas estão bem organizadinhas lá. Vocês vão poder ter acesso a todas essas sessões lá no nosso YouTube, tá bom? Para poder relembrar e buscar aí as informações. E se tiverem qualquer dúvida, podem trazer para a gente, escrevam para a gente, que aí a gente vai programando também, né? Isso ajuda a gente a conseguir programar esse conteúdo de acordo com as demandas de vocês, tá bom? Então, Exatamente. mandem as Lembrem dúvidas. de preencher, né, Priscila, esse formulário que a gente Exato. passou aqui no início. A Fernanda vai colocar novamente esse formulário para vocês, para que a gente entendam, né, e a gente direcione as nossas ações para entender essas demandas locais de vocês, entender as dificuldades, como que a gente pode estar apoiando. Então, tire ele, um minutinho, 2 minutinhos, você consegue preencher todo esse formulário e enviar para a gente, tá bom, pessoal? E por Exatamente. hoje a gente fica por aqui, né, Pri? Amanhã a gente tem às 14 horas mais uma sessão de análises espaciais. E quinta, como eu falei, às 11 da manhã, a gente tem mais uma sessão sobre essa temática, né, de organização, análise e apresentação de dados. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.